Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um privilégio, mais uma vez, estar junto com todos os irmãos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, trabalhando nesta aula, a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. Vai ser mais um assunto interessantíssimo. Eu convido você a estar comigo nesta aula, participando, fazendo seus comentários, deixando o seu like ou dislike, para que você possa contribuir sobremaneira com a propagação do Evangelho de Cristo através desse canal. Mas antes, você que não é inscrito, eu peço se inscreva, se torne participante efetivo desse projeto, para que você possa receber todas as notificações acerca do que tem sido postado no canal. Se você deseja ser um semeador da obra de Deus, você pode ir na descrição do vídeo. Estão aí todos os detalhes de como você pode fazer para estar contribuindo. Está na tela também um código QR Code que direciona para uma conta bancária. Se sinta à vontade, caso você queira ser um semeador. Como de praxe, eu projeto sempre na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco tudo o que está sendo trabalhado. Então, você que tem lição, ótimo, você pode marcar na sua própria lição. E você que não tem, pode dar um print na tela para depois se aprofundar no assunto. Eu peço também que você separe o seu exemplar bíblico para estar conferindo todas as citações de textos bíblicos contidos na aula. Tudo isso para acrescentar no teu aprendizado. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Será muito proveitoso, sem dúvida, para a glória do Senhor Jesus. Dons de elocução. O texto áureo está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, que nos diz assim: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. A verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura diária, que vai de segunda a sábado e que eu recomendo que você faça como leitura devocional, para que você esteja em contato diariamente com a Bíblia, e principalmente porque são versículos relacionados ao tema da lição. Na segunda, João 17:17, palavra de Deus é a verdade. Na terça, não despreze o dom de Deus. Na quarta, os objetivos do dom de profecia. Na quinta, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Na sexta, sinais para os fiéis e para os infiéis. E no sábado, buscar os dons com zelo. Olha aqui, textos interessantes. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e versos 10 ao 12, e ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versos 26 ao 32. Vamos ler esse texto que é o texto base para a nossa lição. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Muito bem, muito bem. Os hinos sugeridos são o de número 33, 77 e 185 da harpa cristã. Os objetivos são expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas, examinar o dom de interpretação de línguas. Como introdução, o autor traz para nós de forma muito interessante. O estudo dessa lição em concentrar-se-á nos 3 dons classificados como elocução. Perceba que nós já falamos sobre os dons de revelação, os dons de poder, e hoje vamos falar sobre os dons de elocução, que são classificados em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Lembrando que esse é um recurso didático para facilitar o aprendizado acerca dos dons. Os propósitos desses dons são especiais: edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Portanto, precisamos aprender tudo acerca desses dons de forma reverente, com temor e com muita diligência, para não sermos enganados. O primeiro tópico nos fala sobre o dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10. E o que é o dom de profecia? De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom, que é relatado em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Não podemos deixar isso passar desapercebido, para edificar, consolar e exortar. Não é simplesmente desejar uma bênção a alguém, essa não é a finalidade. E apesar da profecia ter a função de nos exortar, não devemos desprezá-las ou sufocá-las, muito pelo contrário. Precisamos examiná-las, julgando e discernindo pelo Espírito, baseados no conhecimento que temos da palavra de Deus. Porque a profecia é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, se manifesta para o favor, para o bem-querer, para o abençoar da igreja. Por isso devemos recebê-lo com afinco, mas não podemos deixar de examinar, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Esse dom é um dom muito relevante. É tanto que o apóstolo Paulo exortou os irmãos crentes em Coríntios a buscá-lo. Não obstante, ele também orientou para que fosse exercido com cuidado, para que houvesse ordem no culto. Os crentes deveriam julgar as profecias, o conteúdo das mensagens, a origem das mensagens. Porque a profecia tem 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Então, se olharmos o panorama bíblico, iremos perceber que falsos profetas se levantaram, usando a sua boca para atender interesses próprios, se deixando usar por espíritos malignos, mas também houveram profetas de Deus que profetizaram segundo a orientação do Espírito Santo, aquilo que o Espírito os inspirou a fazer. Mas a Bíblia a todo tempo nos alerta. Veja o que o texto de Mateus 7,15 nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São palavras do próprio Jesus. Então precisamos estar atentos em relação à manifestação dos dons para que não sejamos enganados, ludibriados
ou não venhamos cair na armadilha de Satanás. E quais são os propósitos da profecia? Ela contribui sobremaneira para a edificação do crente. Porém, existe ainda confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial este, o da profecia. Porque tem igrejas que têm se permitido serem guiadas por supostos profetas. Mas sabemos que a igreja deve ser guiada pelas Escrituras. E a profecia que se manifesta como um dom acontece no momento pontual, com um objetivo específico e de maneira nenhuma substitui a palavra de Deus. Então precisamos estar ligados, ter discernimento e aprendermos cada vez mais acerca dos dons espirituais. Vale salientar que quem profetiza é considerado profeta, porque recebeu de Deus esse dom. Profeta semelhante ao Antigo Testamento? Não, porque a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, João foi o maior de todos e foi o último profeta. Em que sentido? No sentido de anunciar, de ser o precursor da vinda de Cristo. Então os profetas se encerram em João porque até João havia o anúncio da vinda do Messias. Mas após João, quem profetiza é aquele profeta que recebeu o dom, mas não relacionado à vinda de Cristo. Relacionado a algo que Deus quer falar para a igreja no sentido de exortar, consolar e edificar. Então, o profeta é aquele que ouve de Deus e transmite a mensagem para o povo. É um interlocutor. Então, isso precisa ser claro, esse conceito precisa ser absorvido para, a partir de então, entendermos como se manifesta o dom de profecia. Tópico de número 2. A variedade de línguas. E o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons têm menor importância. Mas isso é insustentável, porque se nós observarmos todos os textos que falam acerca de dons espirituais e ministeriais, podemos ler lá em Romanos, podemos ler em 1 Coríntios, podemos ler em Efésios, os dons aparecem em ordens diferentes. Então o apóstolo Paulo não os colocou em ordem no sentido de dar importância maior a um em detrimento do outro. É apenas um rol exemplificativo, mas não dimensionando o grau de importância. O dom de línguas é tão importante como os outros. Basta apenas entender que o Espírito distribui os dons a cada um para o que for útil, ou seja, se o dom de língua se manifestou naquele momento é porque ele era útil para aquele momento. Então não há escala de prioridade. E qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O próprio texto de 1 Coríntios 14 nos diz no verso 4, para a edificação do crente. O dom de línguas não é para edificar a igreja, mas para edificar quem fala. Porque aquele que fala em línguas fala em mistérios com Deus, para a sua própria edificação. E qual é a atualidade desse dom? É preciso deixar claro que não é uma manifestação do período apostólico apenas. O Senhor continua abençoando os crentes e distribuindo os dons, inclusive o dom de línguas. É importante que nós busquemos com zelo os melhores dons. E nós que somos pentecostais, nós sempre declaramos que uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Muitas pessoas dizem que esses dons cessaram, mas quem tem experiência com os dons sabe que eles não cessaram e podem dar testemunho particular. Eu mesmo posso dar testemunho particular acerca do dom de línguas, porque após aceitar a Cristo, com 2 meses e 15 dias de cristão, frequentando a igreja e buscando ao Senhor, eu falei em línguas pela primeira vez.
Então, é uma experiência particular, uma experiência própria. E como alguém pode dizer que essa experiência não existe se eu experimentei? Então, são dons atuais e devemos buscá-los. Tópico de número 3 nos fala sobre um terceiro aspecto, ou um terceiro dom inserido nesse contexto, que é o dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Interpretação, dar significado, dar sentido, trazer para a realidade de quem ouve. Não é tradução, porque tradução é quando alguém absorve palavra por palavra ao pé da letra e dá um significado como faz um dicionário. Por exemplo, um dicionário inglês-português. Ele pega cada palavra em inglês e dá o significado no português. Mas a interpretação de línguas não tem esse objetivo. A interpretação de línguas nos dá o sentido da mensagem que foi dita. Não é palavra por palavra, é contexto, mensagem, é aquilo que Deus quis dizer. Por isso que o termo é interpretação. E qual é a definição desse dom? Conforme Thomas Uve, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, alguém falou em línguas que são desconhecidas e alguém faz a interpretação daquelas línguas para que elas se tornem conhecidas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto em relação a manifestações dos dons. Por isso Paulo advertiu, e eu já li esse texto no início: se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Paulo não está dizendo para nós não falarmos em língua quando não houver intérprete. Ele diz para nós falarmos com Deus. Então perceba. Agora, se muitas pessoas falam em línguas e não há interpretação, não há edificação para os de fora, para os que ouvem. Então nós temos que administrar com sabedoria e maturidade os dons espirituais. E qual a diferença entre dom de interpretação e profecia? Eles são semelhantes, porém podemos distingui-lo de forma pontual. O dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito, para que interprete. Ou seja, alguém fala em línguas e uma outra pessoa interpreta, para que os demais que estão ouvindo possam assimilar, possam entender o que foi dito. Já em relação à profecia, não há necessidade de um outro intérprete, porque quem profetiza faz em língua inteligível. Não é necessário que haja línguas estranhas, não é necessário que haja interpretação. Quem profetiza fala de forma diretiva e inteligível para o seu ouvinte. Então essas são as principais diferenças entre os dons. E Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Olha que definição interessante. Então guarde no seu coração esse aprendizado. Guarde no seu coração isto que você ouviu. Profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. São dons de elocução, manifestados para exortar, consolar e edificar a igreja. O autor conclui dizendo que, ainda que muitas pessoas em diversas igrejas não aceitem a atualidade dos dons, ou do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, são chamados cessacionistas, Deus continua fazendo. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, de falar em línguas, ou de interpretá-las, e nenhum outro dom. Porém, devemos fazer tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, porque agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Então, vamos agir com maturidade, continuar buscando os dons
e usando de forma adequada para que a igreja seja edificada. Para concluir, algumas perguntas interessantes. Quais são os propósitos da profecia? Como foi dito, exortar, consolar e edificar. Quais são as três fontes de onde podem proceder as profecias? De Deus, do homem ou do diabo? Se olharmos no panorama bíblico, iremos perceber claramente tudo isso. O que é o dom de línguas, segundo o teólogo Thomas Hoover? A habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? A edificação espiritual do crente. De acordo com a lição, define o dom de interpretação de línguas. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em língua. Então, que Deus guarde o teu coração, que Deus guarde a tua alma, que Deus guarde o teu ser, que você tenha sido edificado através desse estudo e que você possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Aguardo você para uma próxima lição e você tenha uma semana de vitória na presença do Eterno Deus. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.